Fala time, tudo bem? Jonathan Simão, CEO da Solvit Soluções Condominiais. Estou muito feliz hoje porque estamos aumentando o time Solvit, trazendo uma estrela do mercado condominial que vai ministrar os nossos cursos de síndico profissional. Estou falando da Luara Penteado, eu não vou falar muito hoje, eu vou passar para ela a palavra, ela vai contar para vocês tudo que ela vai explicar nesse curso e em especial o que nós fizemos questão de trazê-la para a nossa equipe é justamente porque ela, além das aulas, ela ainda está em campo, ou seja, ela é síndica, ela é gestora, ela é palestrante, ela joga em todas, é incrível. Oi Lu, tudo bem? Muito obrigado por você aceitar o nosso convite, nós estamos muito contentes com a sua vinda para cá. Eu quero que você conte para eles o que você vai passar, conta para eles também um pouquinho da sua experiência e da sua vida. Primeiro eu quero agradecer por fazer parte desse time, que eu acredito muito. Esse ramo de condomínio ele precisa de empresas assim, que tragam para esses síndicos que querem ingressar no mercado produtos de qualidade, de excelência, né? Já começando já a introdução de um pouquinho desse curso, a questão do síndico, dele conhecer a legislação de condomínios, por exemplo. Então, o síndico hoje ele tem que estar atualizado, né? Nós temos ali a Lei 4.591, que é de 1964, aí nós temos o novo Código Civil, que entrou em vigor em 2002, porém não são somente essas as leis as que nós aplicamos, nós temos a questão do Estatuto da Criança e do Adolescente, nós temos a questão do Estatuto do Idoso, da acessibilidade no condomínio. Até 2020 os condomínios vão ter que entrar na acessibilidade, e hoje eu, como consultora condominial, me deparo muito com alguns condomínios que você chega, não tem acessibilidade, né? E a rampa, por exemplo, ela não serve só para o cadeirante, mas ele serve para uma mulher grávida que está com sacola, uma mulher com carrinho, né? Até um condômino mesmo, né? Tentando que está com uma mobilidade reduzida temporária, quebrou uma perna, né? Então tudo isso, essas leis que a gente costuma aplicar nos condomínios, é importante que seja passado. Logicamente que nós vamos apresentar e tudo mais, eu não sou advogada, não vou entrar no mérito jurídico, mas é importante a gente esclarecer isso para o síndico. E tem a questão, por exemplo, da responsabilidade civil e criminal. Então eu vejo que tem muitos síndicos que às vezes eles não estão errando, entenda, tá, Jonathan? Não é um erro proposital, mas é um erro por falta do conhecimento. Então, por exemplo, às vezes nós temos síndicos que trabalham com pessoalidade. Então, nesse curso, nós vamos mostrar para o síndico que não há pessoalidade, ele está ali porque o que é um síndico no condomínio? Né? Qual é a obrigação do síndico? Os condomínios aí com mais de 140 obrigações legais, então nós precisamos fazer isso se tornar realidade. Então nós temos aí problemas gravíssimos, mas gravíssimos, na questão de, por exemplo, funcionário de limpeza usando limpa-pedra, que é um ácido, né? Sem luva, sem bota. Isso que são os EPIs, que né? são os EPIs, que é NR6. E tudo isso você vai passar no curso? Tudo isso eu vou passar no curso. A questão das obrigações, por exemplo, o laudo do para-raio é importantíssimo. É importante, inclusive, para o pagamento de um sinistro. Você sabia disso? Então, deu um raio, queimou tudo. Poxa, muitas companhias, elas pedem o laudo do SPDA para saber se o condomínio está em dia com as obrigações. E SPDA, tem gente que nem sabe o que é, né? Acho que é uma sopinha de letrinha, né? Bom, o SPDA é o Sistema de Proteção de Descargas Atmosféricas. É o famoso para-raio, né? Nós temos aí a questão, por exemplo, ainda entrando sobre essa questão da legislação de condomínio, a questão da luz piloto. Você sabe o que é uma luz piloto? Você sabe? Você sabe? Aquela luzinha vermelha que fica no topo do prédio. Muitas pessoas não dão importância, mas aquilo ali é para tráfego aéreo. Aquilo é importantíssimo. E tem síndico, queimou, não vou trocar. Não é uma coisa importante. E se houver uma colisão de uma aeronave por falta deste equipamento, o condomínio vai sofrer as sanções. Então, nessa introdução do curso, nós vamos falar sobre essa questão das leis de condomínios, esclarecer para os síndicos a questão o que é responsabilidade civil, o que é responsabilidade criminal. Nós vamos estar falando, inclusive, que é um tópico que eu amo, que eu falo que eu vou escrever um livro. Por favor. Eu vou escrever um livro. Você é o primeiro leitor.
vai escrever um livro com as coisas que têm acontecido por conta do regulamento interno. E eu falo, e todo mundo fala, não, mas o regulamento interno é padrão. Gente, não é padrão. Nós temos são estereótipos diferentes de condomínio e cada condomínio tem o seu regulamento interno. Vou contar um caso rapidinho, pode ser? Claro. Dou consultoria para um condomínio e lá no regulamento interno estava assim: é proibido transitar nas áreas comuns de patins, patinetes, bicicletas e skates. Okay. Tá? Não tinha o etc. e não tinha os afins. O pai tem uma filha gêmeas, e deu aquele overboard. Eu conheço o que é skate, tá, pessoal? Porque eu já andei de skate na época da mocidade, né? Meio hoje tá tranquilo. E essas duas menininhas estavam andando com esse overboard na área comum e como é que chamou atenção? Não, andando. E se deparou com uma senhora com aqueles andadores. E a senhorinha ali é um pezinho atrás do outro. Essa menina não me bate nessa senhora, ela cai e ela quebrou a bacia. Sim. Logicamente, veja a gravidade. Logicamente, fui até, instruir a síndica, nós conversamos com o pai e nós notificamos ele também, inclusive pedimos para ele entrar em contato com a família da senhora, inclusive para prestar, E nós falamos que ele estava errado, porque ele tinha dado um skate. Só que eu não sei se vocês sabem que um overboard não é um skate, porque um skate ele tem um eixo e duas rodas. Isso ele tem uma padronização universal de skate. E ele sabia disso. E aí ele falou assim, isso daqui é inválido, porque vocês estão me dando uma notificação que as minhas filhas estavam andando de skate, mas o overboard não é um skate. O que nós tivemos que fazer? Lógico, entrou um jurídico e resolveu a situação, não vou entrar no mérito, só para contar mesmo a situação. Nós tivemos que chamar uma assembleia extraordinária apenas para colocar o afins. Porque daqui a pouco, nessa era moderna, vai ter criança montada em drone. É verdade. Não é? E esse caso, ele mostra para nós a importância dos detalhes, né? Porque as pessoas não se preocupam com os detalhes, mas ninguém tropeça numa montanha. São as pequenas pedras que nos fazem cair. Sim, exatamente. Então, um exemplo como esse ilustra a importância de você fazer um curso. Porque o que a gente ouve? Eu também estou no mercado e tenho um contato com muitos síndicos. Ah, não, isso eu já sei. Especialmente aqueles que, por exemplo, já são empresários, já têm um know-how de administração, ou mesmo tocam seu pequeno negócio. No momento que eles se deparam com um condomínio, eles acreditam que exatamente aquelas ferramentas que ele utiliza na empresa dele, ele pode trazer para o condomínio. Naturalmente que muita daquela expertise ele vai usar, mas as peculiaridades, somente um curso como esse e o dia a dia vão te trazer. E isso é a importância de ter alguém ministrando o curso que está no dia a dia. Sim. E é por isso que ela vai falar um pouquinho mais para nós do que ela vai contar nesse curso. E assim, dando continuidade nessa questão do curso, a cada tópico, eu graças a Deus, esses longos anos de condomínio me permitiram ver inúmeras situações. Então, quando a gente chegar no tópico do regulamento interno, eu vou ensinar o síndico a como elaborar esse regulamento interno, a quais são os itens que tem que ser colocado, quais são os perigos que a área comum pode trazer. Nós temos aí, se você puxar no YouTube, tem vídeos de crianças sendo atropeladas dentro do condomínio. Por quê? Porque o pai ou a mãe às vezes solta a criança e acha que é obrigação do funcionário do condomínio ficar de olho. Aí tipo aquele, Jonathan, dá uma olhadinha na Lara pra mim, eu só vou subir para guardar a compra, e acaba não descendo. E essa criança, ela não é responsabilidade do condomínio. Sim. Ela é responsabilidade dos pais. Por isso que a gente fala do Estatuto da Criança e do Adolescente, que fala da responsabilidade. Por exemplo, se você olhar nos elevadores, as plaquinhas falam qual é a idade permitida para começar a andar de elevador. Você sabe, Jonathan? Vocês sabem? Me digam. Não é? Crianças a partir de 10 anos pode usar o elevador sozinhas. Vou aproveitar esse ensejo e contar para vocês um caso também. Ela conta, eu vou contar um. O condomínio que eu cuidava, fui síndico em um curto período, que eu era subsíndico. No momento da transição, acabei pegando a sindicatura. A condômina
pequenininha, 5 anos, ficou presa no elevador, a mãe foi bater na minha porta dizendo que é um absurdo a filha dela estar lá por X tempo. E eu respondi para ela com a máxima educação e naturalmente, com o máximo zelo possível, porque uma mãe, eu não sou pai ainda, mas fica sensibilizado. Eu tenho minha mãe e eu conheço, né, muitas mães, e a gente sabe que no momento do desespero eu falei, olha, mas o ideal seria que a senhora não deixasse sua filha andar sozinha. Eu sei que muitos vão me dizer, mas poxa, como que eu vou lidar? Mas no momento do problema é que a pessoa pensa, né? Então, por isso que a Laura está citando esse tipo de questão. Então, naturalmente que é difícil de você amarrar as crianças, mas o máximo de cautela e zelo são necessários. E você, como síndico, precisa saber desses detalhes. Porque no momento do problema é que você é cobrado. Então, você não vai ficar multando todos os pais que deixarem os filhos menores de 10 anos ele levar o lixo. É muito comum, né? Dar aquelas tarefinhas para a criança. Então, que é importante, até para a questão da criança, ela ficar independente. Porém, nós temos aqueles famosos anjinhos, nós temos os famosos anjinhos, por exemplo, eu já dei consultoria para um condomínio que a síndica falou assim, olha, eu amo todos os condôminos, mas tem 2 crianças aqui que eu estou quase entregando a minha candidatura por conta deles. Por quê? Porque o menino colocou fogo na lixeira. E aí ela falou que foi falar com o pai falou assim, mas eu pago o condomínio. Então nós temos que saber lidar com essa situação, porque o síndico profissional, a gente escuta, eu vou falar pra vocês que pelo menos 3 vezes no mês nós escutamos assim, mas eu pago o teu salário. Você já ouviu o síndico falar isso? E aí eu falo, gente, mas não é um salário, é um honorário, uma prestação de serviço, eu não sou CLT, eu respondo civil e criminalmente. Então assim, isso nós também vamos mostrar no curso, porque às vezes isso, eu vou te falar, Jonathan, isso desestabiliza o profissional. Especialmente quem está começando, né? Eu já tive, principalmente quem está começando, igual você, você entrou nesse ramo quando você adquiriu o teu primeiro imóvel. Né? Então eu tenho muitos alunos, muitas pessoas que eu ajudo, que assim, comprei um imóvel e entrei como síndico. E agora? O que eu faço? Então, nesse primeiro momento do curso, depois que nós falarmos da legislação, nós vamos falar da questão das assembleias. Nós vamos falar da AGI, que é a Assembleia Geral de Implantação. Nós vamos falar da AGO, que é a Assembleia Geral Ordinária, que inclusive é prevista em lei. E muitos síndicos não fazem AGO. Eles falam assim, tem dinheiro em caixa, não vamos aumentar o condomínio. Só que é obrigatório isso pelo Código Civil e pela Lei de 64, falando que nós temos que prestar contas anualmente, né, na Assembleia e quando exigidas. Né? Então, qualquer morador pode solicitar uma prestação de contas e nós temos que estar a postos para atender. Então, isso vai ser explicado no curso, porque eu vejo muitas reclamações. Vou contar mais um caso. Importantes são os exemplos. A semana passada entrou em contato comigo uma síndica de Osasco e ela falou assim, tudo bem, Lara, lembra de mim? Nós nos conhecemos num evento, você falou que você atua na área de Osasco e eu tô querendo entregar o meu cargo, mas eu não quero entregar o meu cargo para moradores e os moradores também não querem pegar. Eles querem um síndico profissional. Porém, nessa questão da sindicância, nós queremos o quê? Nós, do corpo diretivo, nós vamos tomar todas as decisões e você só vai executar. Entendi. Você entendeu? Aí eu falei assim... Não aceitem. Não sei o final da história dela, não aceito. O que aconteceu? Ela falou, inclusive, nós não fazemos assembleia aqui. Ótimo. Eu falei, oi? Como assim? Ela falou, não, nós não fazemos assembleia, nós fazemos um churrasco, né, um fim de domingo, e ali a gente só fala o que está acontecendo no condomínio e a gente tem bastante dinheiro em caixa e nós não fazemos assembleia. E eu virei para ela e falei assim, né, fulana, eu não posso aceitar uma condição dessa porque, primeiro, eu falo que o decoro da ética do síndico é o artigo 1348. Né? E lá no primeiro parágrafo fala o que, Jonathan? Fala o quê? O que eles dizem? Diga. Fala o quê? Prestar contas da Assembleia anualmente quando exigidas. E detalhe, por que a gente está batendo tanto nessa tecla?
Porque especialmente quando a pessoa não tem esse conhecimento, ela quer passar por cima porque ela não sabe a importância. É mais ou menos como uma criança que vai pôr a mão no fogo pela primeira vez, ela não sabe o perigo que ela está correndo em fazer essa situação. Então, da mesma maneira, especialmente os síndicos que estão iniciando, e mesmo aqueles que já estão há tempo, mas é sempre aquele condomínio tranquilo, que nunca ninguém reclamou, em geral, quando vem uma pessoa de fora que conhece onde se está um caos. Então a Luara vai preparar você nesse curso para que vocês não caiam nessas armadilhas. Isso. E quando a gente fala da AGE, nós estamos falando de uma assembleia que ela acontece a qualquer tempo na demanda da necessidade. Então, por um exemplo, uma vez acordei na madrugada com o telefone tocando, um síndico de um condomínio que eu gerenciei, ele tinha falecido na madrugada. E a pessoa, e agora o que a gente faz? Nós vamos chamar uma AGE, nós vamos instituir um novo síndico, vamos fazer alteração na Receita Federal, nós vamos fazer o certificado, nós vamos fazer a alteração da conta bancária para que a gente possa continuar com os pagamentos. Então, assim, essas assembleias, as AGs que a gente costuma falar, elas são tão importantes para o síndico porque, assim, uma boa prestação de contas, Jonathan, ela garante um contrato. Ela garante que o seu contrato se estenda. Então, assim, o condomínio faz um contrato com a gente e durante esse período, né, que está previsto na convenção, nós ficamos ali prestando um serviço. Só para o meu contrato ele ter uma extensão, eu preciso ter uma boa prestação de contas. Então, assim, eu vejo alguns síndicos que chegam na Assembleia e falam, olha, vocês recebem todo mês aí no boleto a prestação de contas, então minha conta está aprovada. Não, eu preciso mostrar para o morador, por exemplo, vou contar mais um caso. Por favor. Eu tive um condomínio... Vocês estão vendo que a moça sabe, né? Eu tive um condomínio ali na Zona Norte, no ano de 2017, e eu preparei uma prestação de contas para eles, e só a prestação de contas durou quase 1 hora. Por quê? Era um condomínio que já estava deficiente com a administração, então o que eu fiz? Antes de eu fazer a previsão orçamentária, eu entrei em contato com todos os contratos e renegociei contratos. Ponto. Tá aqui. Que é a missão número 1 do síndico novo. Exatamente. Olhei toda a documentação e tudo mais. Quando eu cheguei na Assembleia, eu mostrei para eles qual é a prestação de contas. São as benfeitorias que foram realizadas, foram redução de gastos, né? Então eu peguei lá o gráfico da água, a gente acabou fazendo uma redução na utilização da água da área comum, lavagem, a gente começou a oscilar a questão da limpeza com a água, então foi mais varreção e tudo mais. Então eu consegui um gráfico de consumo, então comparado ao ano anterior. Então eu peguei, julho de 2016, julho de 2017, o gráfico, né? Isso é prestação de contas. A inadimplência, por exemplo, eu coloquei lá no quadro, eu falei, olha, nós temos X de inadimplência, o previsto era 50 mil, sim, o realizado 35. Então, eu tenho que mostrar para o morador resultados. Não adianta eu chegar numa assembleia e falar assim, olha, nós estamos com 10 mil de inadimplência, mas o que eu fiz para cuidar dessa inadimplência? Quais foram as minhas atitudes? Gente, em cima disso tem um aspecto muito importante. O cargo de síndico ele é eletivo. Então ele depende das pessoas votarem. Sim. Então, naturalmente, se você está aqui vendo esse vídeo até esse momento, vai fazer o curso de síndico profissional, estou entendendo que você quer ter uma carteira, quer aumentar e quer se manter no cargo. Para isso, prestação de contas é o beabá. Você realmente... Então, se você não tem paciência para dar satisfação, se você não gosta de ser cobrado, então não é essa profissão para você. Você não deve ser síndico. Claro, certo? Sim. Se você não está disposto a isso, porque naturalmente alguma das questões que a Luara está falando, a administradora pode te auxiliar, não tem problema. Você vai ter ferramentas e braços para fazer. Entretanto, você precisa saber como fazer e saber como cobrar. Então essa é a importância, porque também existe esse tipo de síndico que ele acredita que delegando é o suficiente, ele precisa saber como cobrar e monitorar tudo isso. E tem mais um aspecto ainda em cima do que ela falou. Se o síndico fez um bom trabalho, mas ele não presta muito bem a comunicação, ele não faz essa prestação de contas, quando está calmo, um outro morador que ficou desempregado ou por alguma razão viu aquela oportunidade, porque é um mercado que está crescendo e remunera bem,
Para vocês terem ideia, o mercado de condomínio movimenta 165 bilhões de reais por mês. Então é muito dinheiro. Então isso, queira ou não queira, dependendo aí do grau social que você for entrar no condomínio, um condômino que ficou desempregado, ele vai ficar de olho naquele posto, e se você deixar do caminho e não prestar contas e não se mostrar adequado, os outros condôminos não vão estar nem aí, porque vão deixar de pagar X e vão pagar X sobre 2 para ele, por exemplo. Vou contar um caso em cima disso. Uma coisa com outra. Uma vez eu fui me apresentar num condomínio perto da represa Guarapiranga, e eu me lembro como se fosse hoje. Fiquei quase 5 horas numa salinha aguardando o pessoal votar e tudo mais. Eu falei, olha, eu vou aguardar, o pessoal pediu para aguardar e tal. Estávamos em 5 síndicos, todos muito bem qualificados. Quando eu vou para esses condomínios, eu não encaro ninguém como adversário. Esse ramo, ele cresce e tem para todo mundo. Então, por exemplo, se você é um síndico da Zona Norte, eu sou um síndico da Zona Oeste, a gente pode trocar figurinha. Se você tiver uma na Zona Norte, você me passa. Se eu tiver uma na Zona Oeste, eu passo para você. Gente, ouçam isso. Se vocês tiverem uma coisa para aprender nesse mercado, que você não tem rival. Sim. Você tem parceiros. Então eu fiquei lá naquela salinha aguardando, e eu lembro vagamente, se eu não me engano, eu cobrei acho que R$3.900. O condômino, ele levantou a mão e ele falou assim, olha, por 1.500 eu fico. E aí ficaram com ele. Eu não saí chateada, mas eu falei assim, poxa, todos os meus colegas ali, nós ficamos sem comer, só tinha água, bolacha, e eu falei assim, é uma falta de respeito com o profissional, porque eu estou nesse ramo, eu provo pela minha carteira de trabalho, né, desde 2009, e eu vejo que ao longo desses anos, onde eu comecei trabalhando numa administradora no Litoral Norte, cujo ainda tenho muito contato com ela, sou grata às minhas ex-patroas, porque elas me ensinaram uma profissão. Sim. Né? Então, eu sempre falo que a gente tem que estar atento ao que acontece, porque tudo isso lá na frente vai ser utilizado. E aí eu voltei para casa um pouco chateada pela falta de consideração comigo, com os meus colegas. 3 meses depois, quem liga? Claro, condomínio. Vão se acostumando. Ele recebeu uma notificação de uma citação judicial e não passou para o condômino e deu um rolo lá. Por favor, você volta, você foi o preço melhorzinho, desse jeito. Eu falei, gente, eu não estou aqui para ter um preço melhorzinho, eu estou aqui para ser a melhor. Eu estou aqui me qualificando porque é o meu CPF que está atrelado à receita. Eu posso sofrer sanções jurídicas, respondo civil e criminalmente. Então, essa é a importância da profissionalização do síndico. Sim. Né? A questão, por exemplo, de fazer uma assembleia e obedecer os dias do edital, que está na convenção, porque também tem a questão da impugnação. Aí é um processo, e às vezes a gente aprovou coisas importantes, mas por conta... Eu já vi, Jonathan, uma briga dentro de uma assembleia por conta do horário entre a primeira e a segunda chamada. Por quê? Porque o síndico, ele não se atentou que na convenção estava falando que entre a primeira e a segunda chamada é 1 hora de espera, e ele fez com 30 minutos. Que é o padrão, né? E tudo isso você vai abordar? Tudo isso eu vou abordar. Vocês vão sair informados, vocês não vão. Tudo isso eu vou estar informando no curso. Nós vamos estar falando, por exemplo, uma questão que pega muito, né? A gente não fala um português mais. Sim. A questão trabalhista. A questão do desvio de função, o acúmulo é uma coisa, o desvio é outra, é um câncer no condomínio. Sim. Né? Então nós temos... É economia burra, né? É uma economia burra. Então, às vezes, por exemplo, nós temos os controladores de acesso e os porteiros. Há uma diferença entre as funções. Né? Então, assim, por exemplo, nós temos portaria, que você chega lá, o funcionário está lá, largado. Aí ele não está nem olhando, ele está só apertando o botão. Aí a importância de você, pelo menos a cada 6 meses ou 1 ano, fazer uma reciclagem, não mandar o profissional embora, mas colocar ele para fazer um curso, né? Fazer uma reciclagem, porque hoje eu falo que bandido não tem mais cara. Antigamente, nós falávamos, você tem que tomar cuidado, uma pessoa no calor de 40 graus de touca, de blusa, de frio. Hoje não.
Você sabe um dos métodos que eles estão utilizando? Na verdade são dois, eu vou contar o caso. Ótimo. Estou muito feliz, inclusive. Estou falando para vocês, a nossa alegria está trazendo uma estrela, é uma estrela. Nesse condomínio da Zona Norte, eu dei o treinamento para os funcionários. Que legal. Né? Peguei uma tarde, fiquei com eles na portaria e falei assim, olha, vocês tomem muito cuidado, por quê? Porque o pessoal está utilizando as concessionárias para entrar no prédio. Então, bateu aqui e falou, olha, eu vim fazer uma inspeção na água porque apontou um consumo, não deixe entrar, vocês vão me ligar. Por quê? Vocês vão aprender no curso. A questão do acompanhamento de consumos. Eu tenho planilhas que eu acompanho mensalmente os consumos do condomínio, porque se tiver um índice muito grande de, por exemplo, de água, né, de metros cúbicos de água, opa, tem um vazamento, então eu já chamo caça-vazamento, já alinho, já vejo qual é o problema e resolvo. Eu não deixo postergar 2, 3 meses, porque vazamento de dutos e tudo mais, isso traz um prejuízo para o condomínio gigantesco, financeiramente falando, né? E eu sempre frisei isso. Não, quando chegar alguém falando que vai fazer coisa para o condomínio, me liga, porque a síndica sou eu. Beleza, aconteceu isso. Foi o pessoal de uma concessionária falando isso, aquilo, e ele me ligou e falou assim, o meu porteiro falou, dona Luara, olha, o pessoal tá aqui, falou que apontou, não apontou nada, que eu abri a planilha assim, ó, na frente, falei, não tem, pode falar que não vai entrar. E aí, um macetinho que eu vou contar só para dar uma palhinha do nosso curso. Eu falei assim pra ele, e ele falou assim, não, mas ele tá insistindo. Eu falei assim, então, fala pra ele pra ele dar o número da OS, né, que é a ordem de serviço, que eu vou ligar lá na companhia e vou verificar a veracidade dessa visita. O que o cara fez? Tá vendo a importância do treinamento e da experiência. Sim. E tudo isso agora vai passar para vocês nesse curso. E o curso vai ser bem dinâmico, porque eu como instrutora, eu gosto de escutar o que o outro tem para falar, porque eu acho que nesse ramo nós agregamos, né? Não tem não é porque eu sou instrutora que eu estou aqui, o aluno está aqui, depois ele vai... Não, nós estamos na mesma linha. Então, essa troca de experiência dentro de sala de aula e depois um grupo para que seja tirado dúvidas posteriormente. Já tá surpresa. Eu vou contar para vocês, é muito legal. Eu deixar o meu telefone para tirar dúvidas, eu estou à disposição. É importante isso, o pós-curso, né? Os eventos, eu sempre falo, pessoal, você quer se profissionalizar? Procure eventos, vai conhecer pessoas do ramo, vai escutar histórias, né? Vai escutar palestrantes, vai entender um pouquinho do que já que é isso que você escolheu, mas tem que estar bem ciente disso. Sim. Porque não é a Mil Maravilhas. Às vezes a gente tem que sair correndo para atender bomba de caixa d'água que quebrou, condômino, enfim. Que não deveria, mas gente, deixa eu explicar. As pessoas veem o síndico como realmente salvador da pátria. É certo que determinadas funções era o zelador, era esse aqui, mas também é o seu CPF que está lá. Então você tem que saber ponderar isso. E nós vamos falar também de equipe, de treinamento, dos certo? Treinamentos. Para que justamente você salvar um caso desse em casos excepcionais, para que as coisas andem sozinhas. Isso. E assim, não tem como a gente se livrar de um atendimento emergencial. Sim. Não tem. Mas não é todo dia que acontece, não é toda semana que acontece, é uma vez ou outra. Só que nós temos que saber lidar com essa situação. Eu gosto muito de falar que nós, como síndicos, nós temos que estipular um horário de trabalho para que a gente atenda os moradores. Posterior a isso, a portaria tem seu telefone. Eu tenho 2 telefones, Jonathan. Eu tenho um comercial e um particular. Então, assim, a portaria dos meus prédios e o conselho, eles têm o meu pessoal, mas eles estão proibidos terminantemente de passar meu telefone para o morador, porque às vezes o morador, 11 horas da noite, ele está assistindo a televisão, ele escuta um barulho, o que ele faz? Liga para o síndico. Sendo que tem outras ferramentas para isso. Exatamente, nós vamos falar muito da questão de tratar as ocorrências, né, que está linkado junto com o regulamento interno. Eu sempre falo, gente, eu preciso por escrito, hoje em dia, né, Jonathan, infelizmente a palavra não tem mais aquele valor que já teve. Então, às vezes, você como
como síndico, você chega para o morador e fala assim, olha, eu recebi... Na boa, eu sou uma síndica que eu gosto muito de conversar. Sim. Porque eu acho que antes dessa imposição de notificação, que é uma coisa muito impessoal, assim, ríspido, é né? muito ríspido. Eu chego e falo assim, Jonathan, então, vamos conversar um pouquinho? Eu recebi reclamações de barulho, verifica o que você pode fazer para melhorar. Você sabe o que significa condomínio? Domínio comum, todo mundo mora junto, então seu direito vai até onde termina, né? O seu direito vai até onde termina o do outro e assim sucessivamente. Então, essa questão da mediação de conflitos nós vamos falar também no curso, que é importante, né? Então a gente vai falar de muitos outros tópicos, por exemplo, o conselho, qual é o papel do conselho, o que eu espero do conselho, né? Como se faz uma reunião de conselho, que muitas vezes sai briga, né? Sai briga, e não, tem que ter uma pauta, eu mando uma pauta para os conselheiros, olha, nós vamos tratar isso. Gente, a importância de uma pauta, sabe para quê? Para que você não saia meia-noite, 1h da manhã, 2h da manhã da reunião. Da reunião, tem que ter a pauta. Então, porque assim, o condômino, você tem que saber que ele vai estar na casa dele. E para ele vai apertar um botão, vai subir um elevador, já chegou. Você, provavelmente, por menor que você se esforce para fazer a sua carteira dentro de um raio próximo à sua residência, vocês vão ver que não é tão fácil esse processo, você vai ter que se deslocar. Então é muito importante essa organização que a Luara vai passar para vocês, e eu espero de coração que vocês aproveitem cada um dos minutos que vocês estiverem, porque são muitos macetes que assim, vocês vão ganhar aí, pelo menos uns 10 anos na frente, né? Só de ouvir. Depois vocês vão pegar. E tem a questão do síndico, você comentou sobre a questão da administradora, nós temos que ser parceiros, mas é aquela frase que a gente escuta muito, antes de eu saber mandar, eu tenho que saber fazer. Entende? Então, assim, na minha época de gestora, né, que eu fui gestora predial, tive aí 30, 40 condomínios na carteira como gerente, né, o que eu aprendi muito com isso é essa questão da organização, o que é tal coisa, como funciona tal coisa. Então, assim, nesse curso eu quero ensinar a fazer previsão orçamentária. Perfeito. Previsão orçamentária é unha, é cálculo, né? Não é só sistema. Vocês fugiram da matemática? Vamos voltar para a matemática. Nós vamos falar da questão da cobrança, carta de cobrança. Eu vejo que em muitos condomínios não tem eficiência a carta de cobrança. Né? Então a gente manda uma carta, aguarda, depois entra um jurídico, faz uma notificação extrajudicial, porque assim, a inadimplência ela precisa ser tratada e energicamente. Não é injustiça com quem paga, né? Exatamente. Porém a gente sabe, né, Jonathan, da crise, são situações, então é importante, por exemplo, vou dar mais uma... Por favor. Lara, o que eu costumo fazer? Eu faço o dia do acordo. Olha que legal. Uma vez por mês. Já anotem. Eu fico lá no salão de festas e eu aguardo o condomínio vir, porque nesse tempo todo eu analisei as desculpas. Lembra que eu vou escrever um livro? Teve um lá que falou uma vez pra mim assim, eu não paguei o boleto porque o meu cachorro come. Lembra que os alunos falavam isso? Olha lá. O cachorro comeu. Eu falei, poxa, mas faz 3 meses que o seu cachorro tá comendo seu boleto. Ainda virou uma piadinha e falou, poxa, não tem como. Então, eu faço esse plantão do acordo, lógico, não tiro juros e multa, até porque está previsto em lei, mas o condomínio, o que eu sinto? Eles falam assim, Lara, eu só não fui até a administradora para fazer um acordo, fazer um termo de construção de vida, porque eu não tenho tempo. Então lá vai a Luara no domingo, computador, né, a impressorinha, senta lá e eu tenho êxito. Com certeza. Eu tenho êxito. Então, no curso, vai ser um síndico profissional na prática. Que legal. Nós vamos tentar praticar dentro da sala de aula. Gente, acertamos ou não? Fala a verdade. E o que mais nós vamos ter lá? Então, nós vamos falar da responsabilidade do síndico, nós vamos falar das responsabilidades trabalhistas, tributárias, porque hoje o condomínio tem um E-Social, nós temos a questão das férias, isso pegou muito nesse último ano de 2019. Nós vamos falar da questão, voltando um pouquinho na questão do conselho, né? Nós temos o conselho fiscal, consultivo, deliberativo, nós temos as reuniões com o conselho, nós temos aí a questão das atribuições
que o síndico ele tem que exercer. Eu falo que a gente tem afazeres diários, semanais e mensais. Então, isso nós Então você vai ensinar o planejamento. Um planejamento mensal para... Isso vale para qualquer profissão, mas no caso de síndico, que você vai ter a prestação, se você tiver esse planejamento, pessoal, vocês já ganham muito na frente. Porque a maior parte dos síndicos vão fazendo conforme as coisas vão acontecendo. Sim. E vocês bem sabem, o deixa a vida me levar, leva eu, nem sempre leva para bons lugares. Nós vamos falar da questão da demissão e contratação de funcionários, a questão das empresas terceirizadas, né, que hoje é um boom no mercado. Sim. Vamos falar da portaria virtual, né, que virou aí um boom no mercado. Muitos condomínios demitiram todas as suas portarias e empregaram isso. Então a gente vai falar um pouquinho como utilizar, e eu falo isso que assim, antes de você instalar uma portaria dessa, você tem que educar os seus moradores, claro, porque são eles que vão ser responsáveis. Então a gente coloca aquela historinha, eu sou responsável por você, a cirandinha, já viu a cirandinha da responsabilidade? Sim. É como se fosse mesmo primário, eu vou falar da responsabilidade que eu tenho sobre a sua vida, sobre o seu patrimônio, sobre o seu automóvel. Nós vamos falar aí da questão das jornadas de trabalho, as horas extras. Gente, só uma coisa, dá uma olhada no tamanho do conteúdo programático, é coisa. E uma parte que eu gosto muito, muito mesmo, é a questão das manutenções. Síndico profissional bom, porreta, como diz Tieta, é o síndico que trabalha no preventivo. Perfeito. Porque o corretivo, ele custa caro. E aí, posso contar um caso rapidinho? Por favor. Nessa questão da manutenção, eu fui gerente de um condomínio ali na região da Zona Oeste, mais perto ali de Barueri. E era um condomínio, não era grande, era um condomínio pequeno, acho que tinha 40, se não me engano era 44 ou 42 apartamentos. Só que era uma área que não tinha ligação com a rede de esgoto. Era uma fossa gigantesca e eu sempre orientei os síndicos que entravam a fazer o quê? A esvaziar essas fossas, né? E não aconteceu isso. E aí choveu e voltou tudo e enfim. Você já deve imaginar. Foi uma tremenda aquilo mesmo, não era o horário inapropriado, não podemos, mas para você entender, né? Por exemplo, nós temos a questão dos zeladores. Hoje nós temos três figuras, são muito comuns. Nós temos o zelador, nós temos o manutencista. Sim. E nós temos o gestor predial. Que está cada vez mais em alta, né? Isso, e eu vou ensinar a como dividir as tarefas entre esses três funcionários de condomínio. Então, também vai ser colocado isso no conteúdo do curso. Por exemplo, o zelador, ele é o braço direito. Eu fico muito chateada, Jonathan, quando eu vou em algum condomínio e o síndico ele tem uma rixa com o zelador e é uma coisa terrível. E vai entender, né? E eu sempre falo, gente, o zelador, eles são os nossos olhos. Sim. Por quê? Ele tem uma jornada de trabalho muito maior do que a nossa, que é síndico profissional. E contato com as pessoas mais tem. Entendeu? E a gente fala que o zelador, ele derruba um síndico se ele quiser. Sem dúvida. E ali eu tenho que fazer... Cuidado. E ele tem que fazer uma parceria, e eu tenho que falar, ele tem que saber que eu é que mando, ele executa, mas nós somos uma única pessoa. Sim. Eu falo que os meus zeladores é o meu braço direito, porque eu deixei lá um checklist, nós vamos falar do checklist, o mensal. Então, todo mês o meu zelador fala assim, olha, Luara, tá aqui, ó. Aí eu vou lá, bom, a empresa de elevador veio dia tal, entrou tal horário, saiu tal horário. Eu tenho isso em documento. Olha que legal. Tá? Porque uma vez eu tive uma... não pode falar treta. Pode. Você tá em casa já. Eu cheguei em casa. Tive uma treta com uma empresa de elevador, porque fazia 2 meses que eles não faziam uma manutenção mensal. Porque era um prédio relativamente grande, o zelador ele ficava, coitado, pra cima e pra baixo, porque a piscina era lá, a churrasqueira era lá, e era assim, então ele tipo igual Deus, eu tinha que estar onipresente em tudo.
E essa empresa não foi dar manutenção. E aí, infelizmente, né, uma condômina grávida de 7 meses, ela foi entrar no elevador e ela caiu de barriga dentro porque estava um degrau mais ou menos de uns 20 centímetros. Gente. E isso deu um problema muito sério. Eu ligava para ela de noite. Eu, como mãe, eu chorei porque ela teve um descolamento e teve que ficar em repouso e tudo isso. Quando eu rescindi o contrato com a empresa, eu coloquei tudo isso. Eu falei, olha, ele falou, mas isso é normal. Para mim não é normal, porque o elevador, ele tem uma empresa, ele tem uma responsabilidade. Então, por que eu anoto? Porque eu preciso saber se o contrato que o condômino lá trabalha o mês inteiro para pagar o condomínio, se está fazendo jus ao que o condomínio está pagando. Claro. Então, eu preciso saber se os 5 mil reais da empresa de elevador está valendo a pena. Sim. Se os 3 mil do pessoal do portão está valendo, se eu estou tendo assistência. Só para vocês terem uma ideia, Importante, pessoal. eu sou uma síndica que quando eu faço um chamado, eu conto no relógio. Tá certo. Porque no contrato está falando o tempo da chamada e não é. E até porque você, como síndico, vai ser cobrado dessa forma nos condomínios. Exatamente. Porque se o cara chegar às 6 horas da tarde, perder a novela dele, perder o futebol dele, eles vão ligar pra você e vão te chatear. Exatamente. E eu gosto muito também de quando a questão do curso, a gente falar um pouquinho sobre a recreação no condomínio. Muito então, legal. falar das festas, né? É legal você como síndico, você tentar trazer a união dentro do condomínio. Vou contar um caso. Uma vez eu estava sentada na minha sala, estava fazendo uma cotação, falei, poxa, o dia das crianças estão chegando, olhei o saldo do condomínio, eu não tinha um fundo que eu pudesse utilizar, porque nós temos alguns condomínios fazem, né? não pode, porque depois a reposição fica complicada. E aí eu falei, poxa, aqui, o último censo de criança, dado mais ou menos umas 40 crianças no prédio, muita criança. Independente do tamanho do condomínio, 40 crianças é muito em qualquer lugar. É muito. E eu fiquei pensando, e falei, poxa, né? Comecei a ligar para os contratos. Liguei para a empresa de elevador, liguei para a empresa de bombas, liguei para a empresa terceirizada, liguei para a empresa do jardim e eu não pedi dinheiro. Eu fiz uma lista do que a criança gosta. Coloquei lá, algodão doce, batata, pula-pula, pipoca, sorvete e recreação. E aí eu liguei lá e falei assim, olha, é a Luara, a síndica do condomínio e tal. Oi, dona Luara, tudo bem? Olha, semana que vem é festa de Dia das Crianças e eu tô precisando fazer uma festa. Aí a pessoa, mas eu não dou dinheiro. Não, espera eu terminar. Será que você não poderia alugar uma cama elástica e mandar aqui pro prédio? Poxa, legal. E assim foi indo. Criatividade, né? Eu não gastei, pra não falar que eu não gastei, eu tirei do meu bolso, acho que foi em torno de 50 reais para comprar minha contribuição. Eu comprei os copinhos para o refri, acho que comprei uns saquinhos de bala, uns guardanapos e foi uma delícia. E aí você envolve os pais. E é importante do que a Laura está falando, é assim, por melhor administração que você faça, um condomínio que tem muito conflito entre os condôminos, infelizmente acaba recaindo no síndico. Porque você vai estar muito tempo no campo de batalha tentando resolver problemas que não são seus. Isso. E a única maneira que você tem como minimizar isso é justamente fazendo essas confraternizações. Então, os condomínios pelos quais eu atuo de forma direta, um dos pilares que nós atuamos é justamente nesse que ela está falando. Eu realmente vejo com muita importância essas confraternizações. Ninguém está falando de festinha para fazer oba-oba. Estamos falando de questões realmente para engajar as pessoas. Estamos falando de relações pessoais. Exatamente. Nós estamos falando da questão do eu conhecer o meu condomínio, o condomínio me conhecer, ele conhecer o vizinho dele. Então, assim, fazer essa, lógico, na medida do possível e também na questão de você sentir, antes da gente enfiar uma festa assim, tem que analisar o terreno e tudo mais. Então, o perfil do condomínio, né? O perfil do condomínio e assim, só que tudo isso a gente está falando como se a gente já fosse síndico. Sim. Só que a parte principal do curso é como cobrar, como fazer a apresentação pessoal
em apresentação, porque muitos condomínios, Jonathan, eles falam assim, traz o seu pendrive. Por quê? Porque eles passam num projetor. Então eu tenho que saber, por exemplo, que às vezes eles falam assim, olha, você vai ter 5 minutos. Eu preciso treinar isso. Você sabia que as minhas primeiras assembleias... Qual seria? Eu ficava no espelho. Olha que legal. Gente. Eu ficava no espelho pra ver o jeito de se portar, o jeito de falar, se ia ser legal, se não ia. E muitas pessoas, eles têm uma certa dificuldade em fazer o preço. Sim. Né? Então nós vamos ensinar a fazer o preço, contrato, que é importantíssimo, um bom contrato, embasamento jurídico, fazer com que esse contrato seja um instrumento até de execução, porque assim, eu vou falar para você, uma vez eu tive meu contrato rescindido, foi feita uma rescisão por parte do conselho, ok, mas por quê? Porque durante um ano eu trabalhei duro demais. A inadimplência, ela estava 63%, eu baixei para 23% a inadimplência. Fiz tudo o que tinha que fazer, recarga de extintor, fazia 3 anos que não tinha recarga. Todas as obrigações eu fiz quando estava zero. O que o conselho fez? Eu falei agora há pouco, vocês lembram? E aí, o que aconteceu? O meu nome ainda estava na Receita. Eles não tiraram meu nome da Receita Federal como a representante. Se acontecesse qualquer coisa, eu ainda seria responsável. Né? Então, o que eu fiz? Fiz uma notificação extrajudicial, executando o contrato, colocando o contrato e dei o período para eles para tirar o meu nome de lá sob pena de fazer a cobrança dos honorários. Então, nós temos que ter um bom contrato, né? A Luara está falando isso porque é o seguinte, a ata da Assembleia de Eleição serve em muitos casos como contrato. Tanto que boa parte das compras que você vai fazer, eles pedem a ata autenticada junto com uma convenção ou algum outro documento que o valha. Mas, para que você se resguarde e até para que dê mais credibilidade ao seu trabalho, a Luara está recomendando, e nós, da Solvit, já recomendamos isso ao nosso síndico, a gente fica feliz e por isso até convidamos, porque a gente tem essa sinergia. Muitas das ideias que a Luara tem, elas estão totalmente de acordo com o que nós acreditamos. Então esse contrato, ele vai te ajudar tanto a se diferenciar do mercado, como se proteger e de alguma maneira proteger o condomínio. Porque a partir do momento que você também, por qualquer razão, não estiver cumprindo uma das cláusulas, eles vão ter como te cobrar. Só que isso vai te ajudar a ser cada vez melhor. Ela falou agora há pouco também sobre palestras. Nas nossas palestras a gente gosta muito de falar sobre... A pessoa fala que médico ganha muito dinheiro, mas já viu tanto que o médico estuda? O quanto você estudou, não seja qual área você estiver, o quanto você se preparou para estar ganhando. Então assim, mesma coisa são síndicos. É igual uma história que me contaram e eu levo essa história muito para minha vida e eu falo que muitas das vezes que um síndico recebe uma negativa porque fala assim, nossa, mas você não pode abaixar esse preço, não? É muito perigoso a gente se vender por pouco, porque é uma responsabilidade muito grande e isso eu vou mostrar no curso. Quando eu esmiuçar para os alunos que virão fazer o curso, quais são os tópicos que a gente tem que ter numa prestação de contas, quais são as obrigações legais do síndico, isso e aquilo, é de se pensar, poxa, eu vejo aí, por exemplo, um caso rápido. Eu concorri há um tempo atrás um condomínio ali no Jardins, um condomínio pequeno, provincial, não tem piscina, não tem nada, 16 apartamentos. E aí eu cobrei um X e eu estava certa que eu iria ganhar, né? Não sendo, né? Mas eu estava certa que eu iria ganhar porque eu já tinha confiança. Até porque eu já tinha ido em algumas reuniões, eu tinha ajudado como eu falei, poxa, né, eu vou pegar, graças a Deus. Só que eu fui passar na Assembleia porque eu precisava. O outro síndico que estava concorrendo junto comigo, ele teve acesso à minha proposta. E aí... Gente, não é todo mundo que é ético, tá? Sim, ele teve acesso à minha proposta e ele deu um desconto de R$500 nos 12 primeiros meses. Porém, o contrato não poderia ser quebrado, teriam 12 meses de fidelidade. Eles acabaram acatando. Há 2 semanas atrás, isso foi em 2018. Estava eu na Paulista, né, que eu pego o metrô lá para ir para o meu trabalho, e eu encontrei uma condômina
deste condomínio. E ela falou, poxa, você. Ela falou, poxa, eu esqueci teu nome. Eu falei, Luara. Ela falou, eu sabia que começava com Lua. Eu queria ter ficado com o teu contato, porque aconteceu um problema muito sério. A gente ficou durante um ano com esse síndico. Sabe o que ele fez? Ele demitiu a portaria e colocou todos os parentes dele para trabalhar na portaria. Ele demitiu o administrador, ele começou a fazer autogestão. Ele tirava o prolabore tanto de síndico, tanto de administradora, não pagava nenhum encargo trabalhista, e aí o condomínio teve que entrar com um processo e tudo mais, enfim, ele acabou com todos os recursos financeiros que tinha. E é o famoso barato sai caro. É o famoso barato sai caro. Então nós síndicos, nós temos que saber vender o nosso trabalho de uma forma com que a pessoa ela fique feliz. Vocês sabem, pessoal, sabe como que eu coloco na proposta? Eu não coloco valor, eu coloco assim, preço do investimento. Porque o investimento, o condomínio está investindo num síndico profissional para ele ficar tranquilo, porque o condomínio ele dorme, ele fala assim, poxa, condomínio está sendo bem, sendo bem gerido, está sendo bem observado, a síndica ela tem uma percepção, uma ótica diferente, né, de uma coisa, de outra, por exemplo, coisa na garagem, pessoal, mas é minha vaga, gente. Se você olhar o código de trânsito, o condomínio obedece. As vagas não são as medidas padrões, legais. Por que eu tenho que deixar um carrinho de bebê? Por que eu tenho que deixar uma caixa, isso e aquilo? Então o morador não entende, o condomínio não se responsabiliza por isso. E quando tem problema no tamanho do carro? Porque ninguém compra sofá maior que a sala. Mas todo mundo compra carro maior que a vaga. Então é assim, ou você muda de prédio, ou você muda de carro. Só que, naturalmente, você não pode passar essa informação para o condomínio com esse tipo de resposta. Então a Luara vai dar dica para vocês de como abordar esse tipo de situação. E Luara, nós estamos falando aqui, mas esse curso, ele também não serve para aquele síndico que já está no mercado há algum tempo, para ele se reciclar, para ele pegar essas coisas novas? Porque nós estamos falando muito de quem está começando, né? Mas quem já está há um tempinho, ele não pode aproveitar esse curso também? Esse curso também é ideal para esses profissionais que já estão na área, porque assim, vamos falar um pouquinho do... não é o passivo, quando a pessoa faz a mesma rotina sempre, acaba ficando no automático. Então, às vezes é erro bobo. Por um exemplo, uma vez ligou uma amiga minha mesmo, pessoal, ela é síndica do condomínio, ela falou assim, Lu, como que eu faço para resolver a questão da utilização do salão de festa, porque o pessoal tá indo até meia-noite, 1h. E no regulamento interno tá até as 22h. Eu posso apagar a luz e deixar todo mundo no escuro? Eu posso, né, Lu? Porque eu fiz isso. Tipo, na verdade, ela me ligou pra falar que ela tinha feito. Tava de autorização. Vamos ver. E ela queria. Só aval, né? Ela queria que eu falasse, não, tá tudo certo. Né? E eu falei assim, não pode. Por quê? Quando a pessoa aluga, ela tem o direito da utilização. Então ela não pode, isso é uma situação vexatória. Então, enfim. Aí ela falou, não, mas eu posso fazer, porque eu sou síndica, eu estou cumprindo o regulamento interno. Eu falei, então, mas o cumprimento do regulamento interno, ele consiste no bom senso. Né? O que você pode fazer? Nada melhor do que você mandar uma multa. Mas ele está fazendo. Pede para todo mundo que está reclamando fazer por escrito e no outro dia se liga na administradora, olha, eu quero uma multa para a unidade do Jonatas. e aí o Jonatas ele vai ver que ele errou. E ele fez esse erro consciente. Sim. Então, assim, uma pequena indicação. Férias. As férias escolares é um dos meses que nós temos mais problemas de tudo, tá? O contingente de pessoas é maior, nós temos maior circulação de morador, maior circulação de carro, de criança, de cachorro, enfim. Os 5 Cs. Os 5 Cs. Um mês antes eu mando um comunicado de férias. Aí eu coloco assim, né, prezados senhores moradores, enfim, chegamos às férias, com eles nossos maiores problemas, enfim, sei lá. Os que forem ficar, por favor, se atente ao regulamento interno da piscina, do salão, Eu coloco lá uma pincelada. Gente, não parta do ponto que eles leram o regulamento, que eles não leram. Não vão ler, não leem. Você vai fazer tudo a sua lição de casa que ela vai te ensinar. Você vai fazer
kit de boas-vindas, você vai imprimir, você vai entregar, você vai mandar por e-mail, você vai mandar no WhatsApp, você vai mandar no Telegram, você vai mandar no Instagram, você vai mandar em todas as formas. Pouco correio. Mas não acredite que ele leu. Mande quantas vezes forem necessárias. Sim, e é importante, por exemplo, hoje está tudo muito virtual, né, e tudo mais. Só que eu gosto da modernidade, mas às vezes eu acho que a modernidade é um pouco perigosa. Sim. Então a gente vai falar um pouquinho sobre a questão de grupo de WhatsApp em condomínio. Saiu uma decisão aí na justiça, um condomínio teve que indenizar uma síndica e um subsíndico por conta do teor das coisas que estavam sendo faladas. Eu não faço grupo de WhatsApp com moradores. Por quê? Porque eu gosto de dar um atendimento personalizado. Nós temos o problema da famosa caixa alta. Né? A caixa alta significa que você está gritando. E às vezes o morador... o maiúsculo. Então, às vezes o morador vai para a área comum tirar foto do cocô do cachorro e põe no grupo. Às vezes o coitado... Isso aconteceu comigo. O zelador estava dando uma informação e só que ele estava... escorado na vassoura. Ele tirou e falou, eu quero ganhar R$3.000 segurando a vassoura dessa forma. Então, isso tudo faz parte da questão do síndico. Claro que você não pode impedir deles terem o grupo deles. Mas você entrar... Eu não entro porque eu acho muito nocivo a vida do síndico. Então, assim, esse curso eu preparei com tanto carinho para a Solvit, de uma forma da gente não formar somente um síndico. Nós estamos formando profissionais especializados nessa área. Muito legal. Porque você seguir o que está na lei, está escrito ali, você faz. Mas nós temos Mas outros. também qualquer robô faz. Pois não é isso? Gente, vocês concordam que a gente pode contratar um robô, dar as regras para ele, fazer ele cumprir, que ele vai fazer melhor do que qualquer um de nós? Eu gosto da questão, Jonathan, de você trazer o condômino para você. Porque assim, como que era a figura do síndico antigamente? Né? Hoje não, eu vou falar pra você assim, já teve alguns condomínios de eu jogar bola. Tá vendo? Com as crianças. Tá vendo? Né? Eu tava lá entrando, tia, você joga? Jogo? Eu não joga nada. Perna de outro. Gente, é isso que você tem. Claro, dentro das suas características. Sim. É uma brincadeira que ela gosta de fazer, mas outras. Eu já vi síndicos, é claro, também, sempre tomando cuidado para não passar a barreira da personalidade, mas quanto mais você se aproximar das pessoas, de uma maneira mais fácil você vai conseguir conduzi-las àquelas situações. Só pra gente finalizar. Porque esse curso não acaba, eu tô vendo, né? Vocês estão vendo que o curso não acaba. Uma vez eu implantei, eu vi uma matéria sobre e eu gostei. Então o que eu fiz? Eu fiz o Síndico Mirim. Ah, que legal. Ó, vocês podem acompanhar no Instagram da Solvit e as próprias redes sociais que agora vocês vão ver a Luara mais vezes lá. A gente vai colocando muitas das coisas que ela falou aqui, então a legislação que mudou, essa questão do WhatsApp, esse Síndico Mirim, enfim, todas essas notícias mais bacanas sobre o mercado, temos colocado nas nossas redes sociais. E aí, claro, como ela já faz a lição de casa, ela já viu isso tudo em outros lugares. Isso. Mas agora ela está aqui com a gente. Agora eu tô aqui e vou permanecer. É isso. Não é? Por favor, aí conclui. Então, e aí esse Síndico Mirim, ele trouxe pra mim o quê? Uma ótica diferente, porque eu posso falar porre? Pode, claro. É um claro. porre criança morar em condomínio, porque às vezes o condomínio ele não foi adaptado para essas crianças. Quer dizer, aquele parquinho sem graça. Isso, aquele parquinho sem manutenção, nós vamos falar das manutenções também, parquinho, caixa d'água, enfim, todas as manutenções mensais, né, que tem que ser feitas. E eu comecei a ver uma ótica diferente. Então, o que acontece? Eu fazia uma reunião de condomínio com os condominozinhos. E aí nós elegíamos um síndico, né, um mini síndico, mas tinha critérios, tá, gente? Então eu tinha que saber ler, escrever, fazer conta, né? Saber manusear um telefone. E o que fazia? Durante um mês, era mensal, durante um mês, ele pegava e chegava, tia, olha, essas aqui são as reivindicações. Aí tinha das mais concretas, das mais doidas. Teve chuva de sorvete. Não, olha, tia, a gente quer uma tirolesa entre um bloco e outro. Mas é legal, né? Você vê a quantidade da criança. Mas também teve, tipo, tia, você pode comprar uma rede de vôlei porque já faz anos que tá rasgada. Olha, tia, você pode comprar bola. E foi uma coisa que eu comprei, mas tem um termo de responsabilidade. A criança, ela vai na portaria para pegar, por exemplo, um jogo de dominó. Ela assinava o nominho dela e o número do apartamento. Isso cria
a responsabilidade. Sabe por quê, pessoal? Quando eu compro um apartamento, eu não estou visando em vender ele, eu estou visando em deixar ele para o meu filho. E o meu filho, ele vai crescer ali dentro. E ele vai virar o quê daqui um pouco? O condômino. Aquele que vai para a assembleia. Então, eu estou cuidando da geração do condomínio. A conscientização condominial, Jonathan, que é uma das palestras que eu costumo aplicar, que eu falo, muitos moradores dos condôminos, eles conhecem o direito. Sim. Mas eles não pendem para os deveres. Então, assim, eu tenho direito, mas eu também tenho dever. Claro. Então, isso eu vou passar no curso também, que eu acho muito importante, porque nós temos a questão do inquilino, né? O inquilino de hoje, ele pode ser o proprietário de amanhã. Sim. Até por conta da lei do inquilinato, fala que a oferta tem que ser primeiro do inquilino para depois colocar, né, para outras pessoas. E o que eu fico muito chateada, porque assim, já tive uma experiência não muito legal, de eu ir reivindicar uma coisa para uma síndica e ela falar assim, você é inquilina, o que você está pedindo? Olha Poxa, só. mas peraí, eu pago um aluguel, eu pago junto a taxa de condomínio, ok, eu pago para o proprietário e ele repassa. Só que o direito do uso, né, dentro do meu Ele delegou para mim. Ele deu para mim. E eu tenho filho, eu tenho filha, né? Eu pago, eu moro, eu cuido do bem-estar da minha família, eu limpo o meu apartamento. Então, assim, eu queria quebrar um pouco isso com alguns síndicos, porque eu sei que muitos síndicos ainda fazem isso. Não dá ouvido para o inquilino. Só que, você imagina, eu vou contar o último caso. Não, nós estamos aqui felizes com todo esse conhecimento e isso aqui é uma amostrinha grátis que vai ter. Esse curso vocês vão ver, tá imperdível. Então, assim, aconteceu numa assembleia que eu fui participar como gestora e eu tinha um problema, não era um problema, ela não era um problema. Essa condômina, essa moradora, que ela é inquilina, uma vez ela chegou pra mim e ela falava assim, olha, na entrada do meu hall, saindo do elevador, né, ela contando, tinha tipo uma régua de alumínio que segura a porta do elevador. E ela tava solta, e ela falou que o filho dela já bateu o pé ali 2 vezes, é só enfiar um rebite. Era uma coisa tipo, assim, a sindicância não ia gastar R$20 com aquilo. E aí, ela foi conversar com a síndica em época, e a síndica falou assim, olha, você tem que reclamar pro seu proprietário para ele vir falar comigo, porque eu não sou obrigada a disputar porque você é inquilina. Ok. Gente, eu fui na assembleia. Começou a assembleia e tal, e aí foi troca de síndico. Aí a moça levantou a mão, essa moça. Eu gostaria de me candidatar. Aí a síndica falou, mas você é inquilina. Ela tirou o quê? Procuração. Não. Ela comprou o apartamento e ela estava com a matrícula na mão. É externo ao condomínio. Sim, porque fala, pode ser condômino ou não. Então, por exemplo, eu com uma procuração, eu participo de uma assembleia. Então, assim, são alguns cuidados que não vem um manual de instrução, isso é vivência. E eu quero passar um pouquinho da minha vivência para o pessoal do curso, pessoal da Solvit. Nós vamos fazer alguns vídeos, eu vou fazer alguns vídeos curtos. Sim. De algumas experiências, da questão mais a fundo, por exemplo, de uma implantação mais a fundo de uma GO, mais a fundo. E como vocês têm visto nas nossas redes sociais, agora também vai ter a participação da Lu, no dia a dia, quando nós estamos visitando os condomínios, nós vamos passar para vocês, seja com foto, com texto, algum vídeo, algum áudio, ela mencionou para vocês, e antes daqui da gente concluir, que eu ainda vou perguntar para ela se você vai sair síndico daqui mesmo, né, depois desse curso, ela vai contar para vocês. Nós vamos ter um grupo especial e não vai ser como esses grupos que você está acostumado, que a gente fazendo propaganda, que é notícia nada a ver, é justamente para você conseguir engajar, porque você há de convir que se você é aluno, tem um outro aluno, são pessoas que estão juntos e lá nós vamos ter nossos síndicos duplo diamante, nós vamos ter os nossos síndicos titãs, nós vamos ter diversos síndicos, nós vamos ter lá também donos de administradoras que vão estar lá para ajudar a responder aquelas dúvidas que aparecem ali no momento, coisas que estão acontecendo. Então é um grupo realmente seleto. Não se preocupe, não é propaganda, não é nada. Pelo contrário, isso aqui é para a gente aumentar essa comunidade. Vão estar lá já alguns alunos da Lu, vão estar alguns dos clientes nossos também e você também vai fazer parte desse grupo e quando você tiver uma dúvida ou mesmo uma experiência sua, alguma solução bacana que você encontrou, você vai compartilhar nesse grupo e você vai ver que não vai ser
imperdível, ou melhor, vai ser imperdível todas essas experiências, porque você vai entrar num dos melhores mercados que existem. Porque vocês podem ver, a maior parte das pessoas mais bem-sucedidas do mundo, elas trabalham com imóveis, porque é uma coisa que pode até estar um período de baixa, mas sempre em alta. É só você pesquisar, a maior parte das fortunas do mundo, elas estão atreladas aos imóveis. Então eu vou direcionar minha última pergunta para ela e perguntando: Lara, os nossos alunos, eles viram síndicos? Eles vão sair daqui convictos que é a melhor profissão que eles escolheram para eles. Eles vão sair daqui síndicos profissionais, daqueles que eles vão chegar tão confiantes nas suas apresentações que eles vão até se surpreender, porque essa confiança, essa forma, essa didática da apresentação, que eu não vou dar uma palhinha, eu vou ministrar como você angariar o cliente, quais são as pessoas que nós temos que nos direcionar, como que a gente faz um portfólio, é importante, crachá é legal, fazer cartão, como fazer um cartão de visitas, como vender, né, essa questão. Só que antes de eu pensar em ganhar dinheiro, eu preciso fazer o quê? Me qualificar. Aquela história que eu falei do médico. Por que o médico ganha tanto? Ele se prepara. Então, a partir do momento que você entrar conosco, nós também vamos te passar um hall de palestras para vocês assistirem. Porque a Solvit não é a única empresa que tem no mercado. Existem milhares de empresas. Então, a gente quer que vocês conheçam tudo, mas saibam que aqui vocês vão aprender a ser síndicos profissionais e humanos, que é o que estamos precisando. Lu, mais uma vez, muito obrigado. Seja bem-vinda à nossa família. Nós estamos muito contentes. Vocês viram que a mulher manja de tudo. Então, eu realmente espero que vocês aproveitem. Como ela mencionou, nós vamos aí divulgar. Em breve vão sair as inscrições, então nós vamos passar em todas as redes sociais, todas as mídias. Convidem seus amigos também, porque como nós falamos aqui, esse é um mercado que está em ampla expansão. São mais de 180 mil condomínios que tem no Brasil. Só em São Paulo, no estado, são 60 mil e na cidade 24 mil condomínios. Gente, é coisa pra caramba. É muita coisa. E você sabe, a última, para finalizar, eu sempre falo pro meu aluno, falo assim, mas professor, é muito difícil a gente entrar nesse mercado. Pessoal, não é, porque você pode começar, por exemplo, a ser um preposto. Sim. Tá? A ser um gestor. Já foi a dica, hein? Isso aqui já é dica. Você pode ir subindo, né, uma escadinha até você ficar completamente pleno naquilo que você faz, e aí sim você fala assim, bom, agora eu consegui, né, já tive essas experiências, estou caminhando e agora eu consigo, eu posso bater no peito e falar assim, eu vou assumir um prédio sozinho. Então eu sempre falo, gente, a pessoa, ela tem que ir sempre em busca da qualificação. Ninguém nasce sabendo, né? Tem coisa que eu sei que você não sabe, tem coisa que você sabe que eu não sei. Isso vai acontecer sempre. E sempre, porque esse é o mercado, eu tenho que buscar a atualização. Por isso que, naquela hora que a gente estava falando sobre o síndico já atuante no mercado, às vezes ele escutar uma pessoa que faz a mesma coisa que ele tem uma ótica diferente. Ontem mesmo eu estava falando com uma dona de uma administradora, e nós estamos trocando algumas figurinhas da apresentação da prestação de contas. Sim. Então eu falei, olha, eu faço dessa forma. Ela falou, poxa, eu não pensei dessa forma. Que legal. Você entende? Então assim, às vezes o que eu faço não é o que você faz, mas você acha legal, mas você vai pegar a minha ideia e você vai adequar na sua. Do seu jeito. Gente, não tentem se passar por ninguém. Sejam vocês. Seja autêntico, sejam vocês. Obrigada. Gente, até mais. Tchau.